Sou o Dr. Paulo, Samurai da Acupuntura. Vamos falar hoje sobre fígado, o órgão, suas funções, atribuições, características e principais pontos de tratamento, né? Então, dúvidas, perguntas, deixe nos comentários que nos próximos vídeos vamos sanando essas questões. Fígado. Vamos pegar aqui o órgão fígado. Fígado em chinês é o gan. Em japonês tem uma expressão chamada gangan, que quando a pessoa quando explode a raiva nela, né, daquela violência, biorento, é o gangan, energia do fígado muito concentrada que estoura. O fígado, ele é um órgão muito, normalmente, todo tratamento que você fizer, você vai usar o fígado, né, pelas suas inúmeras funções, porque ele ele regula o Qi, ele mais do que regular, né? O termo mais adequado é aplainar o Qi. O que seria aplainar? Aplainar é distribuir. Então ele distribui o Qi e o sangue, né? O Xue. Ele faz essa distribuição. Então, o coração, ele ejeta, ele impulsiona, ele empurra, né? O coração, ele empurra com seu bombeamento. O baço, ele sustenta o sangue nos vasos. E quem distribui isso é o fígado. Então, essa relação entre os três é o que vai dar a harmonia do sangue. Então, só para citar, né? O coração, ele impulsiona e o baço, ele sustenta, né? Mantém o sangue nos vasos. E o fígado, ele distribui, aplaina. Então esses três governam o sangue. Se um desses três está com desequilíbrio gerencial, vai haver problemas no sangue. Então você tem que saber distinguir se é o coração, baço ou fígado, para saber qual que é o que vai tratar. O fígado, o sintoma principal dele, aonde ele vai aparentar, vai ser na parte digestiva, ele é ligado ao vento, então a pessoa vai ter gases, dilatação abdominal, incômodos, dores. Por isso se diz que o fígado, ele governa os flancos, as costelas inferiores, né? No ponto F14, ele governa essa região. Por quê? O órgão fígado, ele é muito grande. Ele vai pegar cerca de 3/4 do seu tórax médio, vamos falar assim, né? Então, daqui até aqui, tudo isso é fígado, né? O fígado, como se o meu fígado fosse desse tamanho aqui. Então, ele é bem grande. Se ele incha por um processo inflamatório, um acúmulo excessivo de sangue, alguma disfunção, há de convir que esse inchaço vai expandir minha costela e vai tirar o meu ar. Então não é uma questão de asma ou
bronquite, é uma questão de sufocamento, de dar aquela sensação de necessidade de suspiros, que é para dar uma empurrada no fígado para o pulmão poder ventilar. Então essas são características do fígado, o órgão. Lembrando que estou falando do Zang, o órgão fígado, né? O órgão físico. Não estou falando aqui de canal ordinário, não estou falando de canal tendino muscular, não estou falando de canal de sangue, né? Canal maravilhoso, não estou falando de canal de conexão. Isso é o órgão fígado que gera energia. Como ele também é um filtro, além de ser um filtro do sangue, que faz a limpeza do sangue, ele também faz a reciclagem emocional. Se há muitas emoções estagnadas, onde você fica, como é que fala, redigerindo, né? Fica remoendo emoções, ou seja, remoendo emoções, o fígado é o que vai ficar fazendo essa limpeza. E isso vai fadigar o fígado, e quando você fica pensando bobagem muito tempo, vai começar a te dar irritabilidade. Simplesmente por essa questão de remoer. Se você pensar em alguma coisa desagradável e ficar pensando nisso o dia inteiro, você vai ver que quando eu tocar nesse assunto, você vai explodir. Porque fica crescendo dentro de você, né? Irritabilidade. Funções digestivas. O fígado produz a bile. A bile, ele é estocado na vesícula e assim, fisicamente, a função da bile para não cair muito em parte ocidental, né, vamos ficar só em energética mesmo, a função da bile é facilitar a digestão do alimento. Quando você come alguma coisa, aquilo tende a apodrecer. Você come carne e vira carniça. A bile, ela conserva esse alimento para que ela não se deteriore. Então, se o fígado não produz a bile adequadamente, tudo que você come começa a apodrecer dentro do seu corpo, né? Começa a fermentar, é onde surgem os ventos internos, né? Vento interior, que com a dilatação do tubo digestivo, lá vai a distensão das fibras musculares, quando elas se esticam, e isso gera dor, que são as cólicas. Então você vai ter cólica biliar, cólicas de qualquer parte do tubo digestivo, e são cólicas bem doídas. Eu colocaria também, junto com essa cólica, também eu colocaria o apêndice. Então eu colocaria que o apêndice, isso é uma coisa minha, de observação minha. O apêndice, ele seria o apêndice do fígado. Ele pertence ao fígado. Isso é uma observação minha. Porque quando você tem crises cólicas de apendicite, além do ponto extra, é o Shin, Wei, alguma coisa assim, é o ponto médio entre o E35 e o E36, né? Se você tratar o fígado, essas cólicas diminuem, né? Não vou ficar falando de apêndice, o pessoal fala, tem que operar, não tem que operar, trabalha com antibiótico. Se essa expansão do apêndice não estiver com muito vento, né, não estiver muito fermentado lá dentro, o antibiótico ou o tratamento com acupuntura e ervas vai dar resultado. Só que aquele paciente já crônico, né, aí normalmente o médico ele vai tirar, né? Mas a gente pode fazer um vídeo só para falar de apêndice, né? Então, só
adendo aí. Quais mais são as funções do fígado? Ele limpa as emoções, né? Ele tira, não é limpar as emoções, ele tira os dejetos, os prejuízos físicos que fica no sangue pela emoção. Ele, por exemplo, você fica ansioso, você está ansioso para acontecer alguma coisa, tudo isso é descarga de adrenalina, vamos falar assim, aquela descarga de adrenalina, esse excesso de adrenalina no corpo, ele vai ter um efeito cumulativo, isso tem que ser removido. Quem faz isso é o fígado limpa o sangue. Como é que ele vai limpar o sangue? Por isso que ele é chamado mar de sangue. Principalmente, ele vai fazer isso à noite. Ele não faz isso durante o dia. À noite, ele digere. À noite, ele filtra. O mar do sangue diz que a teoria fala que quando você dorme, 3/4 do seu sangue retorna ao fígado para ser limpo, né?